Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde vimos Donald Trump de volta, tal como vimos também de volta um ressurgimento do dólar, isto ajudado por dados económicos e por muitos discursos de representantes da Reserva Federal dos Estados Unidos. Foi exatamente isso que se verificou durante esta semana, uma série de discursos, de opiniões, de comentários de variadíssimos membros da FOMC, membros da Reserva Federal dos Estados Unidos, que mostraram, afinal, alguma cautela relativamente aos tais cortes de taxa de juros apontados tanto pelos dot plot no final da última reunião da Reserva Federal, como ainda com aquilo que o mercado está a descontar para o resto do ano, à exceção de Stephen Miron, que de facto continua a apontar para 125 pontos de corte até ao final do ano. Os restantes são bastante mais cautelosos, com alguns mesmo a continuarem a apontar para nenhum corte de taxa de juros ou apenas um corte de taxa de juros. Isto acabou por trazer algum ressurgimento ao dólar e às yields obrigacionistas em alta, também ajudados pelos próprios dados económicos que fomos vendo, foram sendo divulgados durante esta semana, principalmente, obviamente, nos Estados Unidos, onde tivemos um PIB que acabou por ser revisto em alta de 3,3% para 3,8%, onde vimos os novos pedidos semanais de subsídio de desemprego a caírem fortemente para a volta dos abaixo dos 220 mil pedidos na última semana, ou seja, um mínimo que já não se via desde julho, e isto acabou por dar aqui assim, de facto, pôr alguma água fria numa fervura que já ia alta relativamente a fortes cortes de taxa de juros por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos. Os PMI mais importantes normalmente para a zona euro do que para os Estados Unidos da América, ainda assim vieram e saíram em torno do esperado pelos mercados, não adiantando aqui assim grande situação nos mercados e no dólar em especial. Isto numa semana onde também tivemos aqui assim uma semana de bancos centrais, onde tivemos o Banco Nacional da Suíça, que optou, tal como era esperado nos mercados, por manter inalterada a sua taxa de juro a 0%. Já o Riksbank da Suécia acabou mesmo por surpreender os mercados e baixou a sua taxa de referência dos 2% para 1,7%. Também a cortar taxas teve o Banco do México, que cortou de 7,75% para 7,5%, mas isso já estava plenamente descontado nos mercados acionistas, nos mercados cambiais. De volta, realmente tivemos Donald Trump, primeiro na ONU, em que de alguma forma abalou os mercados mais uma vez pelas suas declarações que abalaram, digamos, a geopolítica no geral, nomeadamente numa postura bastante mais agressiva para a fronteira de leste da Europa, e isto acabou por trazer mais alguma volatilidade aos próprios mercados. O que também aconteceu já mais para o fim da semana, quando Donald Trump decidiu divulgar novas tarifas. Desta vez veio para os produtos farmacêuticos, 100% sobre a importação de produtos farmacêuticos, a não ser que essas empresas que exportam para os Estados Unidos já estejam a construir ou tenham uma fábrica nos Estados Unidos, 25% sobre caminhões pesados e ainda 50% sobre mobiliário de cozinha e de casa de banho. Isto criou mais instabilidade nos mercados, uma vez quando os mercados já se tinham esquecido propriamente da palavra tarifas tão usada por Donald Trump. Ora, isto acabou por, de uma forma geral, mercados obrigacionistas em alto, dólar em alta, a abalar um pouco os mercados acionistas, que terminaram entre ganhos e perdas, terminaram mistos. Foi o que aconteceu, por exemplo,
Na Ásia, em que terminaram entre ganhos e perdas, temos aqui assim o Nikkei foi um dos que ganhou aqui com 0,7% durante esta semana. Na Europa foi uma semana de ganhos, mesmo assim, em que o Eurostoxx ganhou aqui assim 1,3%. Já nos Estados Unidos foi uma semana negativa, depois de uma semana em que tivemos novos máximos recorde. Esta semana de facto foi uma semana negativa para os principais índices de Wall Street, com o S&P 500 a perder aqui cerca de 0,3%. Por cá, por Portugal, o PSI 20 destacou-se a ganhar 3,3% esta semana, ajudado pelos ganhos da EDP Renováveis, que ganhou esta semana mais de 14%, e pelas perdas, por outro lado, da Mota-Engil, que terminou a perder aqui cerca de 5%. Tal como eu já disse anteriormente, no mercado cambial, realmente o rei foi novamente o dólar. O DXY, que chegou a negociar abaixo de 97, veio acima dos 98, fez um máximo a 98,25 e terminou ligeiramente abaixo desse nível. Dólar esse que ganhou praticamente face a todas as outras divisas. Contra o Yen, o Yen continua a desvalorizar um pouco também devido à situação política no país, com eleições para o Partido Liberal Democrata. Acabou por, depois de ter vindo a negociar mesmo abaixo dos 148, havia à volta dos 147,50, acabou por atingir um nível muito perto mesmo dos 150 ienes por dólar. Já o euro-dólar caiu de máximos acima de 1,18 para vir fazer um novo mínimo abaixo de 1,17, ali assim nos 1,1645, tendo terminado a semana ali à volta dos 1,17. A Libra e o franco suíço tiveram direções relativamente diferentes. Enquanto o franco suíço continua a ser, digamos, bastante estável e continua de facto a manter ganhos, ele teve uma perda marginal face ao dólar esta semana e ao euro ainda teve algum pequeno ganho, com o euro suíço a manter-se num intervalo muito apertado e, portanto, aqui entre os 93,30 e os 93,60 aproximadamente. Já a Libra continuou em perdas, ele perdeu face ao dólar quando veio a negociar abaixo de 1,34 e face ao euro o euro-libra fez um novo máximo, portanto mínimo para a Libra, à volta dos 87,50. Mais uma vez, esta semana, o dólar neozelandês acabou por ser a divisa que mais perdeu, de novo, já a par do que aconteceu já na semana passada. Terminou a perder cerca de 1,5% face ao dólar esta semana. A coroa sueca, apesar do corte de taxa de juros do Riksbank, que cortou, como sabemos, de 2 para 1,75, manteve os ganhos, continuou a negociar em alta, praticamente manteve-se face ao dólar e ganhou mesmo cerca de 0,4% face ao euro. Nos mercados emergentes, de realçar o peso mexicano, que registou também um pequeno ganho esta semana e que se manteve também numa volatilidade bastante baixa, isto numa divisa que costuma ter uma volatilidade realmente bastante mais alta. Nas commodities, as tensões geopolíticas acabaram por ajudar o ouro, isto quando um dólar à alta e yields obrigacionistas também em alta contiveram mesmo assim os ganhos do próprio ouro, que acabou por fazer um novo máximo esta semana acima dos 3.790 dólares por onça, isto numa semana em que o ouro ganhou aqui quase 3%. Já o petróleo, as tensões geopolíticas, os ataques da Ucrânia a infraestruturas russas, que está a limitar um pouco a exportação tanto de destilados como do próprio crudo russo, acabou por dar aqui um novo suporte aos preços do petróleo, com o Brent esta semana, o Brent e o WTI a ganharem cerca de 4,5% e o Brent a atingir quase os 70 dólares por barril durante esta semana.
Ora, nesta próxima semana vamos ter uma semana onde principalmente os mercados vão estar a olhar para os dados económicos, principalmente dos Estados Unidos, onde vamos ter mais discursos e mais comentários de representantes da Reserva Federal dos Estados Unidos, onde os mercados também vão estar a olhar para o que vai acontecendo na política interna norte-americana com o possível fecho do governo durante esta semana, caso não seja aprovado a lei de financiamento no Senado. Ora, o mercado vai estar essencialmente a olhar para os dados económicos, onde na Europa vamos ter os dados da inflação e nos Estados Unidos, principalmente, os dados do mercado de trabalho. Na Europa, a inflação é esperada dos 0,1% em termos mensais. Em termos anuais, o mercado espera um aumento dos 2 para os 2,3%, com a inflação subjacente a manter-se nos 2,3%. Estes números vão ser importantes na medida que há alguma aceleração aqui assim, ou por outro lado, há alguns números bem abaixo do que está previsto ou dos atuais níveis da inflação, poderão dificultar, digamos, o que já estamos a assumir por parte do Banco Central Europeu, que será manter-se em pausa durante algum tempo. É isso que estes números poderão, de facto, abanar um pouco essa tal situação do bom momento do Banco Central Europeu, conforme Christine Lagarde foi adiantando na última reunião. Nos Estados Unidos vamos ter bastantes dados, principalmente em torno do mercado de trabalho. Vamos ter também o ISM, os dados da atividade económica privada, mas desta vez do ISM, bastante mais importantes do que o S&P Global. O mercado está à espera, nesses dados de atividade económica privada, que há uma evolução positiva, uma evolução ligeiramente positiva, tanto no setor manufatureiro como principalmente no setor de serviços. E, por outro lado, temos dados do mercado de trabalho. Vamos ter os dados da JOLTS, das vagas de emprego, das novas vagas de emprego. Vamos ter também os dados privados do ADP, mas o mercado vai estar principalmente a olhar para o último dia da semana, sexta-feira, para os Non-Farm Payrolls. Os Non-Farm Payrolls, o mercado está à espera de cerca de 40 mil novos postos de trabalho criados em setembro, isto depois dos 22 mil apenas criados em agosto. A taxa de desemprego deverá ficar nos 4,3%, enquanto o crescimento salarial deverá continuar ali nos 0,3%. Claro que um número bastante positivo aqui assim vai dar continuação, digamos, provavelmente a continuação de uma aceleração no dólar, com mais uma vez os mercados a recuarem um pouco da situação de fortes cortes de taxa de juros por parte dos Estados Unidos. Já um número mais fraco poderá levar a recuar exatamente aquilo que foi descontado na última semana. Os mercados também vão estar bastante atentos ao que se vai passar na tal política interna norte-americana. Primeiro, relativamente às tarifas, em que criou alguma confusão o anúncio da semana passada, e ainda com o mercado à espera de mais tarifas, nomeadamente os anunciados as eventuais tarifas sobre equipamentos que levem microchips e que serão taxados conforme o número de microchips. Ora, o mercado está à espera de ver o que é que será essa tal situação. Por outro lado, o tal government shutdown, ou seja, o fecho do governo, isto se a tal lei de financiamento do governo não passar até ao dia 30 de setembro, onde isso poderá provavelmente agitar bastante o mercado, criar volatilidade adicional, com perdas provavelmente para o dólar e eventualmente com ganhos nas yields obrigacionistas, ou seja, perdas nos mercados obrigacionistas também e obviamente também no mercado acionista. Uma semana onde também vamos ter o último Banco Central deste mês de setembro, já que vai ser no dia 30 de setembro que nós vamos ouvir a decisão do RBA,
que provavelmente, pelo menos é assim que que a maioria dos analistas nos mercados apontam, no sentido de o RBA manter a sua taxa de juros de referência nos 3,6%. Bom, e para esta semana é tudo. Desejo a todos o resto de uma boa semana, bons negócios, e eu por mim estarei por cá para a semana para mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!